a gente passou por como os meninos falaram aqui, um período que o juro subiu muito rápido, né? A maior subida em décadas, aqui no Brasil, lá fora. Os ativos de risco caíram muito, criptoativos caíram mais ainda, né? E meio que muita gente falava, o inverno cripto, o cripto acabou. Eu mesma já entrei e saí de cripto, perdi dinheiro, ganhei dinheiro. Mas depois dessa quebra do Silicon Valley Bank, Bitcoin subiu, eu acabei de olhar, estava subindo 22% em dólar. E o dólar também subiu, né, nesse período. Ou seja, em reais subiu mais ainda. Assim, para mim, isso é meio contrassensual, né? Porque estaria todo mundo fugindo do risco agora, não indo em direção ao risco. Então, assim, ilumina nossas mentes. Por que aconteceu isso? Eu acho que faz todo sentido, né? Para quem foi assinante nosso, a gente publicou um relatório na terça-feira falando sobre isso. E no fundo aqui, assim, de qual risco a gente está falando e qual é a ótica de cada participante do mercado. Mas quando a gente olha para o Bitcoin, que é o maestro desse mercado, assim, é o grande representante, a proxy do mercado como um todo, e que inclusive é quase metade dele hoje em valor de mercado, ele nasceu da crise financeira de 2008. Então, tem uma história que é verídica do Bitcoin, e ele é cheio de ideologia e mistérios, né? Também a forma como ele foi criado. Mas o primeiro bloco da blockchain do Bitcoin, ou seja, como se fosse a primeira célula da planilha de Excel que registra todas as transações que acontecem há 14 anos no Bitcoin, até uma mensagem escrita lá dentro. Essa mensagem é a manchete de um jornal inglês, britânico, né? O The Times, no dia 3 de janeiro de 2009, que tinha uma headline falando que o chanceler estava à beira de um segundo bailout para os bancos. Isso foi... Seria um segundo resgate para os bancos, segundo né? resgate para os bancos, numa situação muito parecida com o que a gente está vendo agora. Isso foi só uma forma do Satoshi Nakamoto, né, o criador do Bitcoin, de colocar ali uma prova de que o Bitcoin tinha começado naquela data. Porque se ele está usando uma manchete que foi publicada naquele dia, não poderia ter começado antes. Era só uma prova. Coincidência ou não, diz muito sobre o porquê do nascimento do Bitcoin. A ideia dele nascer e que depois permeia hoje o mercado de cripto como um todo é a ideia da descentralização. Ou seja, eu tiro o poder de decisão de um ente só, ou de um órgão, tiro o poder governamental, tiro o poder corporativo e coloco isso na mão das pessoas que quiserem participar da rede. A crise de 2008, ela está muito vinculada à centralização. Os resgates aos bancos é uma decisão centralizadora. O que a gente está vendo agora é exatamente a mesma coisa. Então, o evento que começou, na verdade, lá com o Silvergate, foi para a Silicon Valley Bank, veio para a Signature, depois espalhou para todo o resto, ele é um reforço que lembra o mercado da tese do Bitcoin, que é, você tem um ativo aqui que ele, por natureza, ele é escasso, ele é digitalmente escasso, isso está programado, é impossível você mudar, ele tem uma inflação controlada, ele não vai ter nenhuma alteração de política monetária por ninguém que disser, ninguém consegue censurar isso ou tirar da sua mão, e o que for para acontecer vai acontecer, não vai ter ninguém resgatando ninguém aqui. Então, quando as pessoas vão para o ápice da crise, e aqui eu entendo o Bitcoin como o ativo anticrise ou anti-apocalipse, porque assim, ele deveria ter a tese dele mais reforçada num colapso completo do dólar, por exemplo, né? Pensando no caso extremo. O que vai acontecer se a economia quebrar? Assim, se for para o espaço, o pior cenário possível, você tem algumas opções. Você pode deixar o dinheiro debaixo do colchão, você não vai fazer isso. Você pode comprar ativos físicos, você não vai colocar todo o seu dinheiro em barras de ouro. Você tem poucas opções digitais e flexíveis que te permitem ter a garantia de que aquele negócio é escasso e ninguém bota a mão. O Bitcoin é uma delas. Então, o que eu vejo, na verdade, é um alinhamento de acontecimentos, porque ao mesmo tempo que você tem essa tese, ela faz sentido, pelo menos para uma comunidade, e que procura esse ativo. Inclusive, é um reflexo do Bitcoin, ele está subindo mais do que os demais criptoativos, normalmente é o inverso. Então, ele tem tido uma procura maior justamente pela essa natureza. Você também vem de um cenário em que ele sofreu muito ano passado, levou porrada pra caramba, estava muito descontado, e a gente separa basicamente dois tipos de investidores em cripto, de longo prazo e de curto prazo. Os de longo, isso aqui são métricas que a gente consegue extrair da blockchain e ver o comportamento dessas pessoas, a gente sabe exatamente quanto que elas têm de Bitcoin. Então, o mercado ele sempre vai ser um balanço entre especuladores e investidores de longo prazo. Ao longo do ano passado, com todos os eventos negativos e com a queda das moedas, você teve um esvaziamento dos especuladores. Não sobrou mão de alface no mercado, basicamente. Só sobrou investidor de longo prazo. Então, no fundo, assim, você vem de um período em que você deixou um mercado que está exposto a um ativo. A grande maioria dos holders, né, das pessoas que detêm esse ativo, eles são comprados na tese. Né? São pessoas que não têm o perfil
estatisticamente falando, de vender o ativo. Você vem com mais um evento que só comprova a tese dele, aumento de demanda aqui vai jogar bem positivamente, né? Então, e eu acho que assim, no fundo, o cripto, por ser um negócio pequeno, novo, que desperta a curiosidade das pessoas, ele também se beneficia do fluxo de notícias. Então, alinhou os eventos, as pessoas passam a olhar e, na dúvida, você compra um pouquinho, porque se tudo realmente for para o espaço, né, e os bancos, o governo não conseguir segurar a bronca dos bancos, o que vai acontecer? Então, eu entendo que, assim, na margem, né, não é que as pessoas vão trocar todas as posições que elas têm nos bancos, tirar tudo de lá e colocar em cripto, em Bitcoin. Mas na margem, a pessoa dá o benefício da dúvida de, e se eu tiver um pouco aqui, talvez pode ser eu tenho a opcionalidade de me dar bem lá na frente se o pior acontecer. Então, assim, entendi que como reserva de valor ganhou muita... digamos que ganhou mais importância. A importância dele como reserva de valor ficou mais claro. Agora, eu tenho uma pergunta. Assim, não é complicado você ter reservas num ativo tão volátil, sabe? Porque, assim, num dia que o ouro sobe 5%, uau, isso é 10 desvios padrões da média, sabe? É um ativo muito pouco volátil, até o próprio dólar. Assim, como é que você recomenda, né? Você já falou de deixar uma parcela menor, mas não é conflitante isso, né? Eu ter uma reserva de valor tão volátil? Eu acho que não. Ela só é volátil porque ela é nova ainda. Inclusive, se você pegar a volatilidade histórica do Bitcoin, ela é decrescente ao longo do tempo. Então, é natural que qualquer coisa que ela é pequena e tem pouco histórico, ela vai ser muito mais volátil porque o mercado está decidindo como que avalia isso. Hoje, por exemplo, a gente tem muito mais recursos e métricas e dados para poder tentar chegar numa medida de valuation do Bitcoin do que a gente tinha no ciclo anterior, que foi exatamente igual em 2017 e 2018. Né? Então, conforme o tempo passa e também o ativo cresce, ele vai se tornando menos volátil. Hoje, a gente comemora ali uma alta de 2%, sabe? Isso aí era meio ridículo para cripto, porque normalmente ou subia 10 ou caía 10, subia 20, caía 20. Então, eu entendo que conforme o ativo ele for mais adotado e ele for maior também, a volatilidade diminui. Né? Tem uma teoria, né, que, na verdade, embasa a tese do Bitcoin também, que é uma teoria de redes, né, que é a lei de Metcalfe, que diz que o valor de uma rede de comunicações, por exemplo, se pegar uma telecom, ela é proporcional ao quadrado do número de pessoas envolvidas. Então, conforme o número de pessoas que se envolvem com essa rede aumenta, isso tem um efeito ao quadrado, né? Então, é um efeito que sobe ainda mais rápido. E é justamente o que a gente vê na história do Bitcoin. É uma trajetória exponencial. Obviamente, ela tem uma volatilidade muito grande, que vem decrescendo. E o que eu acho, assim, conforme o ativo vai evoluindo, você vai ganhando mais segurança para colocar mais o seu dinheiro lá como reserva de valor. Então, é óbvio que eu não vou fazer minha reserva de emergência ali. Né? Não é com essa perspectiva. Hoje, ele ainda está mais como um ativo anticrise, que eu deveria ter um pouquinho, porque ele tem um potencial de se valorizar muito, assim como uma opção. Né? Eu vou comprar muito menos de uma opção do que de uma ação, mas que no futuro ele pode ter um perfil muito mais estável. Tanto é que hoje o valor de mercado do Bitcoin provavelmente é 1/10 do valor de mercado do ouro. Ele ainda é muito menor. Eu não tenho esse número exato, mas assim, entre 10% e 20%. Então, eu acho que sim. E outra, né? Qual é a janela de avaliação? Então, se você pegar qualquer janela mais de 5 anos, por exemplo, eu tenho certeza que o Bitcoin está subindo, apesar da volatilidade. Então, se eu pensar, eu quero uma reserva de valor para daqui 10 anos, eu compro Bitcoin seguramente. Porque eu tenho uma grande segurança, hoje avaliando o perfil dele, que ele deve valer daqui a 10 anos muito mais do que ele vale hoje. Reserva de valor para o ano que vem? Não. Para quê? Se ele quer 14% quase. Então, deixa lá. Então, acho que é separar um pouco essas avaliações temporais.